vamos lá. Olha eu aqui de novo, Eliane Gouveia, fisioterapeuta pélvica, acupunturista, representando a Casa do Coração, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, lá eu acabei falando que nós fisioterapeutas podemos acelerar o quadro de continência dos pacientes que ficaram incontinentes pós-prostatectomia radical. E além da fisioterapia, caso esse paciente não seja beneficiado com esse tratamento, ainda existem outros tratamentos, que serão tratamentos cirúrgicos, como colocação de esfíncter artificial, dentre outros. Mas isso vai ser com o cirurgião, com o urologista, que vai explicar tudo direitinho para o seu paciente, ok? E então, vamos lá. Como tratar esse paciente com fisioterapia pélvica, né? Como é feita, realizada a avaliação, né? Como que eu vou saber da história desse paciente? Preciso de uma anamnese, né? Então, nessa primeira sessão, eu vou puxar toda a história clínica desse paciente, né? O que eu preciso saber como pontos principais? São muitas coisas, mas eu não vou detalhar tanto aqui por causa do tempo, isso é um vídeo, né? Então, em primeiro lugar, observar o estado emocional do paciente. Lembra que eu falei? Lá na porta, quando eu pego o paciente na porta, dali eu já vou tanto ter o olhar como fisioterapeuta pélvica, como ter o olhar como a medicina tradicional chinesa, que é automático, está entre o outro, está um grudado no outro, ok? Então, observar a chegada desse paciente, como ele está se sentindo, ok? Vamos ver também o tipo, né? O tipo e tempo pós-cirúrgico, se houve outras cirurgias do trato urinário, se esse paciente tem desejo miccional, porque se ele tem desejo miccional, ele já armazena, verificar se ele tem urgência miccional também, qual a gravidade da incontinência desse paciente. Alguns pacientes relatam que pingam o tempo inteiro, outros falam que é como se fosse uma torneira sem carrapeta. Então, cada caso vai ser um caso. Hoje, os pacientes podem chegar no consultório num período entre logo depois da retirada da sonda vesical, que é depois de 15 dias, logo depois do primeiro mês, segundo mês, mas já tive pacientes com incontinência urinária com 1 ano de pós-operatório, 6 meses, 2 anos, então tudo vai depender do momento da chegada daquele paciente no consultório para eu avaliar e ver dentro do que eu posso ajudá-lo, ok? Então, vamos ver tudo isso, né? Se ele tem desejo miccional, a queixa principal da perda urinária, se ele usa absorvente, qual o tipo de absorvente, é fralda, é absorvente masculino, tudo isso nós temos que saber para que possamos orientar a melhor forma para que ele siga naquele momento, naquele primeiro momento, ok? Ver se esse paciente tem alguma infecção urinária presente, né? E se tiver, vou falar com o cirurgião, vamos falar com o urologista, entrar em contato, né? E ver se ele tem algumas outras dores, né? Dor perineal, se tem dor suprapúbica, se tem outras queixas. Eu, com o olhar de acupunturista, eu avalio como um todo, se tem dor lombar, se tem dor nos joelhos. Então, tudo isso é como um paciente, ele é um ser humano, ele vem com as queixas dele e eu tento ajudar dentro do que eu posso, dentro do que o mais eu posso possível, o melhor que eu possa fazer, ok? Vamos observar também, perguntar se ele já retornou à atividade sexual. E se retornou, como que foi, né? Tá tudo bem? Já tá indo legal, né? E se não, vamos falar com o urologista, né? Ele pode ajudar também esse paciente nesse momento, né? E se ele trouxe algum exame de urodinâmica, ultrassom, não costumam trazer pós-cirurgia não, porque antes da cirurgia eles já fizeram todos esses exames. O urologista fala, ó, tá com queixa, não tá bem, então vai lá na fisioterapeuta. Caso seja preciso, ele pede esses exames, ok? Verificar a ingesta hídrica, se toma muito café, por quê? Pra gente fazer a orientação desse paciente, caso ele use algumas substâncias que podem irritar a parede da bexiga, o detrusor, levando a um quadro maior de incontinência por urgência miccional, ok?
Vou pedir um diário miccional de 3 dias, ele vai anotar a ida ao banheiro, quantas vezes foi ao banheiro para urinar, se foi por urgência, se ele foi ao banheiro urinar, porque às vezes eles perdem tudo, quando chega no banheiro não tem mais xixi. E a ingesta hídrica também, o número de troca de forros de absorvente, isso tudo vai ajudar muito para que na sessão seguinte, na primeira sessão eu peço esse diário miccional, para que na próxima sessão, quando ele voltar, eu já tenha mais um pouco de história para que eu possa melhorar o protocolo que eu vou utilizar naquele dia da avaliação. Tudo bem? Então, peço também um diário evacuatório, que vai ser da mesma forma que eu falei do diário miccional. Por quê? Porque eu preciso saber se esse paciente tem prisão de ventre. De acordo com a filosofia oriental, o trato intestinal não funcionando bem, nossa, fica uma bagunça na vida do ser humano. Então, eu vou tratar esse paciente também de acordo com as queixas dele com a constipação intestinal, por exemplo, ou diarreia, ok? Tem que perguntar sempre também qual medicamento que esse paciente está usando, porque os medicamentos poderão também ter alguma influência na incontinência. Porém, isso é com o urologista, é só para poder passar mais informações para o médico, né? Para o urologista que me mandou esse paciente, né? Então, fechado o diagnóstico de incontinência urinária pós-cirurgia radical da próstata, vamos iniciar um tratamento, né? Um tratamento que vai surgir a partir daquele momento, daquela história clínica que aquele paciente me trouxe. No primeiro momento, a gente chama de terapia comportamental. O que é isso? Orientar o paciente dentro dessa história que ele me contou, né? Vamos ver, orientar. Essa terapia comportamental, ela vai continuar pelo tratamento inteiro, tá? Por quê? Porque quando ele me trouxer o diário miccional, eu vou fazer algumas mudanças também a respeito do que tem como resultado no diário miccional, que é muito importante pra gente, para poder dar prosseguimento nesse tratamento, devido principalmente, tem armazenamento, está urinando, não está urinando, e com isso a gente vai poder juntar toda essa história e fechar um protocolo para aquele paciente naquele momento, tá bom? Então, e falar para esse paciente, pegar uma prancha anatômica como essa que eu mostrei aqui da próstata, né? Da parte pélvica, né? Do homem, né? Então, mostrar para esse paciente tudo isso que eu fiz aqui e com isso, também dizer para ele que nós temos que fazer um exame físico e como que inicialmente vai ser feito o nosso tratamento. Eu tenho que dizer para ele que numa primeira sessão, principalmente no momento do exame físico, eu vou fazer um toque ano-retal. Por que eu vou fazer um toque ano-retal? Porque eu preciso ensinar esse paciente a usar essa musculatura adequadamente, com sincronia respiratória principalmente. Então, nesse primeiro momento eu vou falar isso com ele, mas caso esse paciente não queira fazer desta forma, é possível trabalhar com esse paciente sem fazer o tratamento por essa via, ok? Espera aí um pouquinho, vamos lá, continuar. Dando continuidade, esse exame físico é realizado em 2 etapas, ok? Por quê? O paciente vai ser orientado de tudo que será realizado, né? Como eu falei anteriormente. Então, eu vou pedir que esse paciente venha para... Isso eu estou observando esse paciente como um todo, tá? Eu vou pedir que ele venha para a mesa de exame para que eu possa fazer o exame de toque retal, caso ele tenha permitido, porque ele será respeitado caso não queira. Então, ele vai ficar em decúbito lateral primeiramente. Eu vou fazer uma inspeção em toda a área principalmente a área perianal, no períneo, né? E com isso eu vou explicar tudo o que eu vou fazer. Eu sou bem clara em dizer, olha, tudo que eu for fazendo eu vou falando pro senhor, ok? E com isso ele vai ficando cada vez mais confiante, né? Ele vai ficar mais confiante por isso, né? Então, nesse momento, já de luvas calçadas, é claro, né? Eu vou explicar
a esse paciente como ele vai fazer essa contração da musculatura pélvica. Eu deixo bem claro para ele assim, quer ver? Porque é uma coisa mais fácil para entender. Ó, imagina só, a contração que eu quero que o senhor faça é diferente daquela que o senhor faz para evacuar. A evacuação é a expulsão, expulsa as fezes, né? E a contração da musculatura pélvica é como se o senhor fosse, o senhor vai apertar essa musculatura pélvica e de acordo com o protocolo que eu vou passar para o senhor, eu vou continuar dizendo como terá que ser feito esses exercícios. Então, e digo, esta contração é como se o senhor quisesse não deixar sair gases, né? Que na hora de sair o gás, o senhor apertasse essa musculatura. É possível, os homens pegam muito bem esse tipo de exercício. É fantástico como que eles aprendem tão rápido, ok? Então eu continuo a explicação, dizendo que quando eu faço o toque anorretal, eu vou fazer para que ele perceba essa musculatura. Eu peço assim, antes de eu pedir as contrações, eu falo para ele assim, senhor, em que parte que eu tô tocando? Direita, esquerda, atrás, na frente, tal. E ele vai ter a consciência dessa musculatura, que isso é de grande importância, ele ter a consciência, é o que mais a fisioterapia quer trazer para esse paciente, para que ele possa usar essa musculatura no momento adequado, principalmente no momento da perda urinária. Além dele tomar toda essa consciência, essa percepção, o meu dedo também vai fazer a função de peso. Imagina só lá na academia que o professor fala pra gente colocar o pezinho assim no braço e a gente vai fazer os exercícios e vai ver a musculatura crescendo. Então, o meu dedo também vai ter uma função de peso. Eu faço da seguinte forma, o paciente em decúbito lateral, deitado, todo direitinho na mesa, né? Aí eu falo, senhor, vamos lá, contraia, pense neste local que eu tô tocando, né? Eu já fiz toda a percepção dele. Pensou? Então agora contraia essa musculatura, aperte. Aí ele aperta, aí eu falo assim, conte até 3, em voz alta para eu ouvir. Aí a partir desse momento, ele vai começar a contagem e com isso ele vai estar fazendo o quê? Sincronia respiratória. Ele vai estar fazendo a contração da musculatura pélvica com sincronia com a respiração. Isso é de grande importância porque depois que ele aprender a fazer e continuar fazendo, nós vamos aumentar essa contagem, esse tempo em segundos de contração perineal. Por quê? Nós queremos ali que ele tenha, em primeiro lugar, consciência da musculatura pélvica, que ele tenha, aumente a força dessa musculatura pélvica e que ele tenha a percepção, né? E com isso ele possa utilizar, conforme ele vai cada vez mais fazendo os exercícios, ele vai melhorando a resistência muscular. E com isso nós vamos trazer de volta a função dessa musculatura que pode ter sido perdida ao ser danificada, ok? Numa segunda etapa, eu vou verificar também nesse mesmo dia, né, a força abdominal, força dos membros inferiores, resistência, verificar o tônus, a ação dessa musculatura adjacente ao assoalho pélvico, sim? Porque é importante eu saber para que eu possa, no momento estar ensinando como fazer os exercícios domiciliares, ele vai com exercícios domiciliares para casa após esse exame físico, né? Ele poder já nesse primeiro momento fazer mais ou menos corretamente até a próxima sessão, que aí ele vai ficar excelente nos exercícios pélvicos também, né? E então, né, vamos lá dar mais uma olhadinha aqui, ó. Vamos lembrar que a cinesioterapia vai restabelecer o reconhecimento dos músculos do assoalho pélvico e reativar as funções perdidas, como eu falei anteriormente. E a partir daí, esse paciente vai aprender a usar essa musculatura com funcionalidade. Eu preciso que ele aprenda a utilizar essa musculatura ao agachar, ao levantar, ao sentar.
é necessário que ele incorpore que a musculatura do assoalho pélvico sempre nos movimentos é a primeira a contrair e a última a relaxar. E eu vou passar exercícios com funcionalidade, tanto para nós fazermos no consultório, como para ele fazer os exercícios domiciliares, tá? De novo, eu vou parar o vídeo para continuar no outro, para não ficar muito grande, para vocês não desistirem de me assistir, tá bom? Então, sempre lembrando que, dependendo da queixa do paciente, a fisioterapia, eu vou colocar esse paciente para trazer de novo a funcionalidade dessa musculatura nas suas atividades diárias. Vem comigo, desiste não, tá? Vamos lá ver o outro vídeo. Fisioterapia é tudo de bom.